dia, ouvintes da Página 2. Bom dia para todo mundo que está conectado pelo www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já ouve a gente pelos aplicativos da rádio, TuneIn, Radiosnet e também pelo celular modelo Android que você baixa no Google Play. E aí você pode ouvir a gente pelos aplicativos, por esse aplicativo também. E você pode também acompanhar a live aqui pelo facebook.com/rádio página 2. Hoje temos uma entrevista com o professor de um curso em milagres, instrutor e facilitador da respiração sistêmica consciente, mais conhecido como respiração de renascimento, Tom Cal. Bom dia, Tom. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você? Sim, tranquilo. Tom, hoje esse programa é gravado, né, para quem está assistindo hoje. E nesse dia de hoje vai ter uma palestra lá no espaço da Denise de Paula. E o Tom vem falar sobre essa respiração sistêmica consciente, né? O que é essa respiração sistêmica? Então, eu vou começar perguntando para você um pouquinho da tua história, né? Como que você chegou, né, a ser um professor, instrutor dessa respiração sistêmica, né? Quando que você começou a se interessar por isso? Uhum. Tivesse alguma experiência, assim, que... Sim, aconteceu um fato na minha vida. Eu sempre me interessei por esses assuntos, desde criança, né? Mas, enfim, as lidas da vida me levaram a me tornar empresário, né? Eu fundei algumas empresas inclusive internacionais hoje. E em 2000 eu estava começando uma empresa que hoje atua no mundo inteiro. E nós estávamos buscando investidores. E era uma busca de dinheiro significativo. E estávamos numa reunião com investidores dos Estados Unidos e de Israel. E durante a reunião, perto de meio-dia, eu tive um aperto no peito, assim, uma facada, como se fosse um ataque cardíaco. E eu comecei a suar frio durante a reunião. Eu era presidente da empresa. E aí eu disse para o pessoal assim, olha, eu tenho um compromisso, eu tenho que sair, pedir para o meu vice-presidente continuar a reunião. E eu tinha marcado um almoço num restaurante. Digo, depois daqui vocês vão para o restaurante, eu encontro vocês lá. E não avisei ninguém o que eu estava sentindo, saí da sala. Como que era essa dor aí? Era uma dor, tipo uma facada de fogo no peito, assim, né? Nossa. E aí não avisei minha secretária onde eu ia, eu peguei o carro, né? Liguei pro meu médico, eles vêm já para cá. E eu fui, e quando eu estava dirigindo lá em Joinville, na rua Blumenau, eu lembrei, puxa, se eu morrer aqui agora, ninguém vai saber o que aconteceu. Ai, mas cheguei lá, tranquilo, né? E ele estava me esperando, já me colocou nos aparelhos, enfim, eletro e tudo mais. E aí, quando terminou os exames, uma meia hora depois, ele me chamou na sala dele e disse, olha, o meu nome é Antônio Carlos Corrêa, e ele me conhece por Antônio, disse, olha, Antônio, você está bem. Não te preocupa, você está bem. O que você teve foi um esgotamento, um burnout. E eu estou dizendo para você, 1 ano atrás, quando você fez o check-up, eu disse para você tirar férias. Você tirou? Eu digo, não consigo tirar férias, né? Ele disse, pois é. Lá, naquela vez, eu levantei a bandeira amarela. E agora eu estou levantando a bandeira vermelha. Agora estou te mandando parar. Mandando mesmo. Você não pode voltar para a empresa. Sob o risco de você ter um infarto. Porque a próxima bandeira vai ser a preta e não sou eu que vou levantar. Foi assim que ele me assustou. Ai. Mas eu desobedeci porque eu tinha uma reunião de conselho no dia seguinte, eu fui na reunião, mas graças a Deus eu tive uma sorte que o meu vice-presidente conhecia tudo da empresa e aí ele me substituiu e eu pela primeira vez tirei 1 mês de férias. Olha só. E esse 1 mês de férias Onde é que você foi, né? Eu fui para um ashram da Regina Shakti lá em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Naquela época não tinha luz lá, não tinha absolutamente nada, era só a luz de lampião, a luz de velas, né? E lareira, né? Que época que foi isso? Em 2000. 2000. E aí eu fiquei lá 15 dias com a Regina, né? Então a rotina era acordar às 6 da manhã, às 7 horas a gente ia para o templo. Vocês faziam uma meditação também? Às 8 ia fazer yoga, né? Fazia meditação às 7. Daí que vinha o de jejum, né? Às 10 horas mais ou menos eu fazia o de jejum. E aí fazíamos uma caminhada nas montanhas lá de Campos do Jordão. Aí às 2, 3 da tarde a gente fazia o almoço.
Meu Deus. Aí depois fazia uma massagem, alguma coisa, essa era a rotina, né? E lá eu fiquei esse período inteiro sem acesso a nada, absolutamente nada, nenhum jornal, nenhuma TV, nenhuma rádio. Eu não liguei para a empresa não me ligou, então não sabia de nada do mundo. O que tu achou do primeiro dia lá, assim? Era angustiante, no primeiro dia foi angustiante. Angustiante porque um pouco de tensão ainda, né? Mas aquilo foi se diluindo durante os dias, né? E depois dos 15 dias lá, eu fui para um centro adventista, também lá na região do Rio, em Nova Petrópolis. E, inclusive, eu fiquei até numa pousada lá que foi destruída por aquele evento, né, das chuvas, né? E lá também fiquei mais 15 dias no centro adventista, então foi fantástico. E até aí tudo bem. Quando eu voltei, eu tinha ido de carro, eu descobri ali em Garuva uma placa que dizia assim, Monte Krista Ashram. E eu nunca tinha visto essa placa. Eu passava 2, 3 vezes por semana naquela estrada, para Curitiba, no momento para pegar avião em Curitiba, e eu nunca tinha visto a placa. A placa era amarela e preta, não tinha como não ver. E eu imaginei, puxa, eles colocaram essa placa enquanto eu estava fora, né? Enquanto eu tive esse 1 mês de férias, né? E na semana sempre estava lá. E na semana seguinte eu fui lá, né? Eu disse, não, essa placa tem uns 3 anos lá, e eu não tinha visto. E lá, nesse lugar, no Monte Krista, eu perguntei o que eles faziam lá, eles falaram, aqui nós ensinamos a respiração de renascimento. E aí eu perguntei o que era isso, eles me explicaram, eu digo, eu quero esse negócio aí, eu quero esse treco, me lembro que eu falei, eu quero esse treco aí. E foi lá que eu comecei a aprender com o Dinho Rovares e com a Margarete Rovares, eu comecei a aprender a respiração de renascimento. E aí me encantei. Mas você fez uma sessão primeiro? Algumas sessões. Na verdade, foram 20 sessões em que eu ficava lutando com a respiração, até que finalmente... 20 sessões? Eu fui talvez o aluno mais difícil que ele teve, né? E aí eu me entreguei e aí realmente foi muito curativo, foi fantástico, né? A partir dali eu resolvi fazer os treinamentos, comecei a conhecer os mestres, aí conheci o Bob Mandel dos Estados Unidos, conheci o Ajad e a Cris lá do Rio Grande do Sul, conheci a Raika Strombeck, conheci o Kaliz e a Tarika do Instituto Renascimento de São Paulo, até que e aí foi um contínuo. Foi um contínuo, a partir de 2004 eu já comecei a palestrar e a ensinar essa prática. E em 2006, então, eu finalmente fui conhecer o Leonard Dior, que é o criador, que é o pai do Renascimento. Nossa, de onde que ele é? Ele é dos Estados Unidos, ele mora na Virgínia. E ele foi dar um retiro lá em Canela, eu digo, não, isso agora eu vou. E fui lá e conheci ele. E aí foi fantástico, porque durante o retiro, num dado momento lá, ele me chamou para conversar em particular. E aí eu fui na cabana dele, ele estava preparando o almoço dele. E aí ele começou a me especular e perguntar sobre a minha vida de empresário, e falando sobre ser um renascedor, sobre ser um guia, né? Sobre ser um professor. Bom, resultado dessa conversa, 1 mês depois eu vendi todos os meus negócios. Eu vendi todas as minhas participações e resolvi me dedicar ao ser humano. Nossa, que mudança, essa né? foi a transformação, exatamente. Meus colegas, obviamente, me chamaram de maluco, né? Mas foi a melhor decisão da minha vida. E essa época aí que você... nessa mudança ali, né? Tu deixou tudo, assim, largou os teus negócios, assim, e se dedicou... Tu foi fazer um curso, alguma coisa assim? Não, eu já vinha fazendo. Já tinha feito? Já vinha fazendo vários, né? Mas a partir dali... Já poderia atender, assim? Sim, eu já vinha fazendo isso desde 2004. E tu foi sem medo nessa decisão, assim, transição, no caso? Desculpa. Não tem problema. A primeira coisa que eu perdi depois das 20 sessões foi justamente o medo. Aconteceu assim, eu não sentia nada, eu respirava, até que chegou um ponto que o meu renascedor ele falou o seguinte, olha, Tom, acho melhor você procurar um outro renascedor porque não está funcionando comigo, né? Eu digo, não, vamos continuar, né? E aí a esposa dele era uma massoterapeuta, né? E aí eles fizeram comigo uma massagem, os dois fizeram uma massagem em mim, com sal grosso e óleo, né? Quente. Foi tipo uma esfoliação? Sim, tipo uma esfoliação, foi bem isso mesmo.
E isso foi feito num dia de chuva, chovia torrencialmente, trovoada, e era bem no meio da natureza. E aquilo me deu um relaxamento tão grande, e quando terminou eles simplesmente me enxugaram, me colocaram num colchonete. Ai, que delícia. E aí eu comecei a respirar. Nossa, a língua estava solta na boca. Que mundo assim, né? é esse, né? É. Estava completamente relaxado. E aí, nesse relaxamento, respirando, num dado momento, eu acessei, eu acho que o maior... Eu acho que acessei todos os medos da minha existência. Foi muito medo, muito medo, muito medo. Nesse estado de Nesse relaxamento? estado, sim, porque daí veio à tona aquela memória, né? E eu me entreguei àquele medo, né? Ele dizia, sinta isso, se entregas, né? E eu fui me entregando, num dado momento eu era o próprio medo, e era um negócio realmente assim, apavorante. Mas tu consegue descrever, assim, era um medo, assim, que tu sentia nessa vida, assim, de alguma coisa? Não, era muita coisa, era tudo junto, é muito grande. Muito grande. Muito grande, né? E aí eu sentindo aquilo, eu me rendi, respirando, continuei respirando, como ele dizia, e de repente aquilo fez puff! Simplesmente foi uma implosão e desapareceu. Eu entrei num vazio que era um escuro, mas era um escuro que não tinha nenhuma mancha branca, nada. Era puro. E um som de diapasão, um som de Om. Era um som de Om. Eu não queria sair dali. E diz ele que eu fiquei 20 minutos sem respirar. E ele me tocava no peito para que eu respirasse. Que agonia. E eu tirava a mão dele e fazia assim para ele. E eu estava ali naquele nirvana, naquele espaço, naquele paraíso muito bom, né? E depois de tanto ele insistir, digo, tá bom, então eu vou respirar, né? Eu respirei. Ficou numa apneia ali, será? Era uma apneia, mas era uma coisa muito boa. Existia uma respiração, que hoje eu sei o que é, que é uma respiração prânica. Eu estava respirando só o prana, só energia. O ar não era necessário, só a energia era necessário, né? E aí tá, aquilo, depois terminou, eu estava num estado de graça, né? Isso era um sábado. Aí passou o final de semana e na semana seguinte eu viajei para São Paulo, a negócios. E quando eu estava em São Paulo, lá era uma quinta ou sexta-feira, a minha secretária marcou uma reunião numa grande empresa lá no Rio Grande do Sul. E era uma reunião que era imperdível, porque era um fechamento de contrato, né? Então eu digo, tá bom, então marca um voo hoje à noite e eu vou direto daqui de São Paulo para Porto Alegre. E aí a gente foi, né? E era uma viagem lá, acho que era às 9 da noite. E quando nós passamos mais ou menos da altura de Florianópolis, tudo de Caxias ali, por onde era a rota, a gente entrou numa tempestade imensa. Mas uma tempestade, o avião não parava no lugar, aquilo chacoalhava. E aí o comandante falou que já tinha remetido 4 aviões, né, em Porto Alegre, que ele ia tentar se aproximar, mas que se não desse ele ia alternar para Foz do Iguaçu. Aí todo mundo Foz do Iguaçu, assim, que São Paulo fechou, Curitiba fechou, Florianópolis fechou, então nós vamos ter que alternar para Foz, mas não se preocupe, tem combustível, né? Meu Deus! E aí ele tentou pousar, realmente não conseguiu, o avião não obedecia para se aproximar da cabeceira da pista. Ele arremeteu, e aí eu digo, puxa, vamos entrar na tempestade de novo. Entramos na tempestade de novo. E aí quando ele já estava na tempestade, ele avisou, olha, abriu Florianópolis, nós estamos alternando para Florianópolis. Aí pousamos em Florianópolis. E aí, cara, ficamos 2 horas lá, né? Aconteceu umas brigas lá de um fazendeiro do Rio Grande do Sul que pulou para dentro do balcão, queria bater no comandante. Nossa! E aí, lá depois de umas 2 horas, os aviões começaram a ser liberados. E eu estava falando com um executivo, com outro executivo no aeroporto, eu falei assim, olha, nós vamos passar na tempestade de novo. Ai, não. Aí ele falou, tem certeza? Eu disse, claro, ela vem do sul, e em 2 horas não chegou aqui, nós vamos passar. Sim. Só que lá em Porto Alegre já deve estar bom, né? E de fato, nós passamos na tempestade de novo. E foi a pior das 2 anteriores. Meu Deus. E aí aconteceu um desastre, na realidade aconteceu uma tragédia, porque uma pessoa dentro do avião teve um ataque cardíaco. E veio de medo. E veio a óbito no voo, né? Tinha 3 médicos, tentaram entubar ela, mas não conseguiram salvar. E quando a gente pousou em Porto Alegre, entraram os paramédicos, a gente ficou tudo sentado, eles foram lá, tentaram mais uma vez reanimar, mas não adiantava. Aí pediram para a gente sair para depois tirar a pessoa. E quando eu estava no táxi indo para
pro hotel, as ruas de Porto Alegre alagadas, árvore caída, eu me dei conta que eu não tinha sentido medo. Sério? Sim, não tinha sentido medo nenhum. Na primeira vez, na primeira passagem, eu estava tentando ler um livro, estava incomodado porque o avião chacoalhava. Quando ele arremeteu, na segunda vez, eu estava tentando ler o jornal, também incomodado com aquilo. E na terceira vez, quando aconteceu o problema com a pessoa, eu fiquei fazendo reiki à distância para a pessoa. Uma mulher, 2 bancos na frente, olhou para mim e viu eu fazendo reiki, ela também começou a fazer. Aí que eu percebi lá no solo que eu não tinha tido medo. Meu Deus, que... E eu tinha medo de voar. Eu voava, eu tomava vinho, eu tomava cerveja, eu tomava uísque. Para não sentir, né? E não tinha sentido. Eu tinha medo de dirigir à noite, eu tinha medo de dirigir com a família, com os filhos dentro do carro. Gente, eu preciso fazer isso porque, assim, minha família toda vem de um medo de trovoada, de tempestade, de vento, de essas coisas, sabe? Então isso desapareceu. E aí eu vi que desapareceu todos os medos. Né? De agir na vida, de atuar, desapareceu. Não que você não tenha aquele receio, que você não tenha uma prevenção, cuidado. Claro, não vou atravessar a rua na frente de um Scania. Né? Então esse cuidado a gente tem, mas não representa aquele medo. Não há medo. Não há medo nas coisas, entende? E quando tu sentiu assim, não senti medo, Nossa, assim, né? Tu percebeu isso, assim, o que tu... Aquilo ali... Foi uma sensação boa? Muito bom, muito bom, muito bom. E aquilo ali que, de uma certa forma, foi o estopim de tomar a decisão realmente de parar de ser empresário, né? Hoje, eu me dedico às pessoas, às organizações, às vezes também, né? E só antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto da respiração, né, do renascimento, eu queria que você falasse um pouquinho desse curso, Um Curso em Milagres. Sim. Né? Você é professor desse curso também? Sim, qualquer pessoa pode ser. Você fazendo... Porque assim, o curso em Milagres ninguém vai ter certificado, você se auto-certifica. Então você faz as lições, na hora que você terminou, faz 1, 2, 3 vezes, você pode tomar a decisão de ajudar outras pessoas a fazerem as lições, né? Em 2000, esse livro eu adquiri ele há mais de 20 anos. E eu fiquei com ele uns 20 anos, uns 15 anos na prateleira e eu brigando com o livro. Esse é um livro que muita gente tem, né? Hoje sim, hoje já está expandindo bastante, na verdade, né? E aí eu ficava brigando com o livro, eu tentava ler, eu não entendia, eu achava aquele livro chato, né? Em 2015, eu digo, puxa vida, mas não pode ser, eu leio tanto, né? E aquele livro, por que ele estava assim, sendo uma dificuldade? Eu digo, não, eu acho que está faltando disciplina. Eu entendi que me faltava disciplina. Então eu digo, eu preciso arrumar uma disciplina. E aí eu comecei a publicar as lições no Facebook. Então eu tomei a decisão de 1º de janeiro de 2015 de começar a colocar as lições. E aí algumas pessoas começaram a seguir. O fato de eu ter o compromisso de colocar as lições fez com que eu fizesse as lições diligentemente durante 365 dias. Você aplicava em você também? Em mim. Eu estudava e postava a lição, fazia algum comentário, né? Cara, aquilo foi fantástico. Legal. Fantástico, né? Um curso em milagres, eu digo que é um pós-doc de domínio do ego. Do quê? Um pós-doc de domínio do ego. Domínio do ego. É fantástico, né? Você realmente vai perder, você vai adquirir uma consciência de unicidade. Você vai entender que o outro é apenas um outro você. Você vai entender experiencialmente que você não está separado de Deus. Esse é o benefício do curso, né? E aí, 2016 aumentou, 2017 eu cheguei a ter 15 mil pessoas estudando, né? Caramba, hoje, 15 mil? 15 mil, Hoje eu tenho 5 mil pessoas que estão ativas, né? E já, com certeza, mais de 15 mil já terminaram as lições, né? E aí, num dado momento, eu percebi que o curso em milagres, ele era o guarda-chuva embaixo do qual estava tudo que eu conheço da respiração consciente, do renascimento, estava abaixo do curso em milagres. Depois eu fiz a formação de constelação sistêmica. Eu vi que todo o conhecimento da constelação sistêmica estava num curso em milagres.
É E mesmo. aí eu vi que o Ho'oponopono estava todo ali, né? Muita coisa convergindo, assim. As palavras, a terminologia varia, mas o conhecimento estava ali, né? E esse curso, a pessoa, vamos supor, que compra o livro, né, e começa a aplicar, ela consegue, assim, ou... Sim, cada pessoa tem o seu próprio ritmo, cada pessoa vai enroscar nessa ou naquela lição, é diferente para cada pessoa. Mas a pessoa, tendo essa disciplina, e aí a internet ajudou muito, o WhatsApp e o Telegram ajudaram muito, porque eles funcionam, na verdade, como um accounting. Né? Quer dizer, o fato de eu colocar a lição todo dia lembra a pessoa de fazer a lição. Então, isso que é a coisa fantástica, né? Então, as pessoas hoje ficam fascinadas. Elas dizem, nossa, então, se não fosse a tua lição diária, esse lembrete diário de postar a lição, eu acabaria não fazendo, né? E elas te relatavam também que elas experienciavam coisas? Sim, né? continuo relatando. Todo dia eu recebo, todo dia. Que legal, né? Todo dia. Né? Agora, assim, falando dessa respiração do renascimento, já veio o Fábio aqui, né? Ele que é terapeuta, o Fábio Felisk, né? E ele fez o curso com você, a formação, né? E o que ele contou aqui foi impressionante, assim, todo mundo ficou com muita vontade, né? Algumas pessoas até foram atendidas por ele. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é essa sessão do renascimento, né? A pessoa vai trabalhar um tema ou você percebe o que ela precisa trabalhar, né? Que questões que podem ser trabalhadas nessa sessão? Eu acho que vale a pena a gente dizer o que a gente faz, qual é o benefício da respiração sistêmica consciente. Então, o que a gente limpa com a respiração sistêmica consciente são memórias. Tá. Né? E aí é importante a gente distinguir memória de lembrança. Tá, me fala qual a diferença. Então, lembrança é o fato, é a ocorrência, é o desenrolar de alguma coisa que aconteceu. Memória é aquilo que ficou impresso. Eu vou fazer uma metáfora aqui que eu acho que vai ajudar todo mundo a entender bem isso. Então, imagina que você é uma criança e você tem um pai muito severo. Na verdade, um pai severo até um pouco violento. E você é uma pessoa, essa criança é uma criança muito alegre, muito brincalhona, né? E um dia, o pai trabalhando, a mãe em casa, ela convidou alguns amiguinhos para brincar em casa. E estão lá brincando na garagem, onde estão as ferramentas do papai. E, de repente, essa criança vai lá e pega a caixa da furadeira de estimação do pai. E, ao pegar a caixa, ela derruba a caixa e quebra a furadeira. E ela fica apavorada com aquilo. Aí ela coloca direitinho de volta na caixa, fecha a caixa e põe lá em cima do armário, né? Achando que agora ela está salva. Mas, naquele instante em que aconteceu, ela ficou com um medo muito grande. Só que ela não quer sentir medo. Então, o que ela fez? Ela guardou esse medo. A gente reprimiu o medo. Então, reprimiu o medo. Como? Parando de respirar. Ela parou de respirar e guardou o medo. Isso é automático? Automático. Né? E aí, o pai chega em casa. E o negócio, os pais têm essa característica impressionante. Parece que ele tem um imã que atrai ele. Ele foi direto lá na caixa. Ele disse, tem que fazer um negócio aqui. Foi lá pegar a caixa da furadeira, abriu a furadeira quebrada, rachada ali. E os pais também têm esse negócio de saber exatamente quem fez aquilo. E ele já veio para cima da criança, né? Já cobrando dela, por que tu fez isso? Quebrou minha furadeira, né? E aí a criança está apavorada, está assustada agora, está realmente em pavor. E ela não quer sentir isso, então ela segura a respiração. E o pai, que é violento, ele dá um tapa na filha, na filha. Ele dá um tapa. Na hora que a criança vê aquele homenzarrão chegando com aquele tamanho todo, com a mão erguida, ela sabe que vai apanhar. E aí ela para de respirar. E aí ela leva um tapa. E dói o tapa, sente dor, mas ela não quer sentir dor, ela para de respirar, ela guardou a dor. Mas agora também ela sentiu vergonha, porque os amiguinhos estão ali, todos eles assustados, ela sente uma vergonha imensa, mas ela não quer sentir vergonha, ela guarda a vergonha. E ela fica, por causa dessa vergonha, com ódio do pai, mas ela não quer sentir ódio do pai, ela ama o pai, então ela guarda o ódio. Então percebem? O acontecimento foi esse, desenrolar todo. Isso é lembrança.
Agora, o que ficou guardado, a memória que ficou guardada foi o medo, foi a vergonha, foi a raiva, foi a dor no rosto. Isso ficou guardado. E isso fica guardado nesse ser até o dia que ele respirar, que essa criança respirar isso. Não importa quando. Um dia ela tem que respirar isso. Mais do que isso. Essa memória que a criança ficou, agora ela ficou adulta. Agora ela gera um filho e uma filha. O filho e a filha levam essa memória junto. E agora essas crianças, esses filhos ficam adultos. E agora ele tem netos. Os netos têm essa memória junto. A gente tem muita memória ainda, então, no nosso corpo, né? Isso chama-se sistema, é a memória sistêmica, né? Só não importa quem nessa linhagem limpar. Não importa se seja essa criança, se seja o filho dela, o neto dela. Aquele que respirar e sentir essa memória, respirando, limpa. É mesmo? Não precisa ser, no caso, a criança mesmo? Não, qualquer um limpa. Se ela tiver uma filha... Sim. Você pode, por exemplo, acessar uma memória, você respirando, acessar uma memória que é do seu bisavô. E se você limpar essa memória, que estava no seu bisavô, que estava no seu avô, que estava no seu pai, e que agora está em você. Quando você limpa isso, você limpa no sistema inteiro. Porque é sistêmico. É puramente quântico. A gente vai entender isso quando a gente entende que a gente é um só. Que não tem dois. Sim. Que essas expressões individuais são só expressões de um ser só. Então a gente pode limpar qualquer coisa. Mas assim, ó, como na microfisioterapia ou agora tem terapia neural também, que trabalham com essas memórias que estão no nosso corpo, né? Através da respiração eu consigo limpar isso. Sim. Tem vários tipos de intervenções que facilitam, né? Eu vou dar um exemplo para você que talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem. Então, você está lá com uma dor no ombro, né? Está lá com a dor no pescoço, no ombro, né? E aí você vai aonde? Vai no massoterapeuta, né? Sim. E ele começa a fazer o toque ali no teu ombro, né? E ele encontra ali um nódulo que está ali, né? Um nó, né? E ele fica trabalhando naquilo ali. E você diz... E tu não quer sentir aquilo. Tipo, e ele resistindo. Diz, e ele diz para você, respira. E você respira e de repente o nó desmancha. Não foi a mão do massagista que desmanchou o nó. O que desmanchou o nó foi você respirar. Olha. Então, quando você sentiu e respirou, desmanchou. Entende? E solta na hora. Mas, então, a dor que estava sendo causada pelo toque só propiciou a condição para você sentir. Né? E você acha assim, ó, que esse jeito que a maioria das pessoas respira, talvez que era o jeito que você respirava também quando, né, teve esse princípio de ataque cardíaco aí, essa respiração superficial. Eu não tive um princípio, eu tive um esgotamento. Esgotamento, não era ataque cardíaco? Não. Tá. O coração está perfeito, graças a Deus. Mas nem na época também não teve nada não, assim? Nada. Ai, que bom. Nada, Mas assim, as pessoas estão respirando muito superficialmente. As pessoas estão resistindo muito a sentir o que deveriam sentir. Importante assim entender. Acho que é importante explicar isso. E, caros ouvintes, é importante que entendam isso. Tudo aquilo que você está sentindo nesse momento, qualquer coisa, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma emoção, né, uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, tudo o que você está sentindo, nesse exato instante, é uma memória. Na verdade, você não percebe, nós não conseguimos perceber por nenhum sentido nada que não seja memória. Nós nunca percebemos o real. A gente sempre percebe um passado, sempre. Você está me vendo aqui, Juliana? Aqui? Vocês ouvintes aí talvez não estejam me vendo. Mas você disse que está me vendo. Eles estão vendo ali, ó. Estão vendo ali? Ah, que legal. Vocês estão me vendo? Você está me vendo? Não está. Você está vendo um passado meu. É um passado muito recente, mas é um passado. Quando a informação, essa luz que reflete nessa energia, chamada corpo do tom, essa luz reflete aqui. Essa reflexão chega até a tua retina. A tua retina, ela sobe pelos neurônios aferentes. Ela chega no teu cérebro e ela é traduzida. Ela é traduzida para a tua percepção, que não é física. Ela é extrafísica.
E aí então você está vendo o tom. Mas isso que você está vendo é alguns milésimos de segundo passado. Se você for lá fora agora, não sei se tem sol lá fora, mas se você for lá fora e olhar para o sol, já faz 8 minutos que o sol não está mais lá. Então tu está vendo um passado, que o sol, aquilo lá não existe, é um passado. Se você pegar à noite o teu telescópio lá e olhar para as Pleiades, já faz 600 anos que as Pleiades não estão mais lá. Né? Percebe isso? Então, tudo que nós percebemos é um passado, é uma memória de alguma coisa. E, portanto, como é um passado, não tem existência real. E é esse o princípio do milagre. Num curso em milagres, simplesmente o milagre é a correção do erro, é a correção da percepção. Então, essa dor de cabeça não existe. E quando você se dá conta de que ela não existe, ela desaparece. Mas como que você se dá conta que ela não existe, você está sentindo ela? Uhum. Então, tu mergulha na dor. Quando você mergulha na dor, ela desaparece porque ela não existe. Mas isso é impressionante, né? Eu já fiz isso, já desapareceu dor, assim, quando você aceita muito e vai dentro da dor, né? Isso. Mas, e para as pessoas que, vamos supor, que sempre deixam a mente, né, falar, né, tipo assim, ou a mente sempre duvidar, assim, sim, né? Dá uma dica, assim, para a gente conseguir interiorizar mais isso, sim. Bom, começa pela respiração. Tudo o que você está sentindo, respirar. Você vai notar que aquilo que você não quer sentir, você reprime por parar de respirar. Uhum. Então, toma a decisão de qualquer circunstância. Estou sentindo medo disso. Então, respira o medo. Entra no medo e respira. É através da respiração que você desmancha. Por exemplo, né, agora eu falei de um medo meu de trovoada, de tempestade, né? Então, nessa hora, né? Nessa hora, curta. Simplesmente. Nós temos no retiro que a gente dá, a gente usa uma expressão perante qualquer dor, ou sofrimento, qualquer coisa. A expressão que nós usamos, uau, que legal que eu estou sentindo isso. Essa atitude, sim. Uau, que legal que eu posso respirar e que eu posso sentir isso, porque é isso que limpa, isso que cura. E o bacana é que não importa o tamanho da encrenca, não importa. Num curso em milagres, a primeira lei dos milagres, não existe ordem de grandeza nos milagres. Consequentemente, não existe ordem de grandeza no sofrimento. Pode ser uma unha encravada ou pode ser um câncer terminal. Não tem ordem de grandeza, não tem ordem de dificuldade nisso. Porque o milagre é a correção do erro e corrige qualquer coisa. Você já deve ter visto muitas histórias, né? Assim, de doenças tanto assim pequenas quanto assim mais graves. Uhum. Tu poderia relatar talvez alguma assim uma doença, assim, um câncer terminal? Não sei se um câncer terminal, algum câncer, talvez, que a medicina diz que é difícil, incurável. Sim. O fenômeno é mais ou menos assim. Então, o que é curado não é o câncer. Tá. O que é curado é a causa do câncer. Então, vamos imaginar vamos pegar um exemplo assim bem prático. A pessoa tem medo. Ela tem muito medo. Então, de repente, o medo, ele é uma memória que se instala nesse chakra aqui, no chakra do plexo solar. É aqui que você vai sentir, você vai expressar o medo como frio na boca do estômago, por exemplo. Uhum. Como também você tem a raiva ou o ódio aqui nesse chakra, que é o elemento fogo. Então, queima, né? E aí a pessoa tem medo. E aí ela começa a sentir azia. Então, a primeira manifestação física perceptível do medo é a azia. Aí a pessoa vai tomar um antiácido para não sentir azia. Mas o medo, ela continua sentindo medo. E de repente, esse medo se transforma numa gastrite. Aí ela vai tomar lá alguma coisa de alumínio, não sei o que, uma malhada de alumínio que vai fazer uma capa naquilo ali, ela não sente então a gastrite. E de repente aquilo vira uma úlcera, e de repente vira um tumor. Se ela respirasse, se ela limpasse esse medo, essa manifestação física não existiria. Essa manifestação física é apenas a condensação de uma emoção, de um sentimento, no caso sentimento, o medo é sentimento, que ela estava resistindo. Então, na verdade, o que nós temos que limpar sempre é a causa.
O efeito é o efeito físico. E aí o efeito desaparece. Perante o desaparecimento da causa, o efeito desaparece. Não, então, você falando assim, parece que a gente pode limpar qualquer coisa, assim, né? Qualquer coisa. Uhum. É só disciplina, é só entrega, é só rendição. E o câncer, né? O câncer, ele tá ligado a que emoções? Dá para classificar? Assim, São muitas, são milhares, são milhares, né? São milhares. Tem pessoas assim que falam, não sei se você acredita também, né? E não sei se as pessoas que estão assistindo, mas assim, que às vezes a gente traz uma doença de outras vidas também. Sim, né? Sim. E aí, com essa respiração, você conseguiria limpar memórias de outras vidas? Sim. A gente acessa durante as sessões vidas passadas e vidas futuras também. Uhum. Né? Todas as vidas estão disponíveis. A existência como um todo é um todo. Passado, presente e futuro existe no eterno aqui e agora. Para entender isso, é importante entender que eterno não tem nada a ver com tempo. Assim como infinito não tem nada a ver com espaço. São coisas que pertencem a dois mundos diferentes. Então, qualquer coisa nós acessamos. E nós desmanchamos tanto o passado como desmanchamos o futuro. Não importa. Não importa. Esse é o tema da palestra de hoje, né? Eu sei, mas é incrível assim, você falar até disso, assim, porque, por exemplo, o Ho'oponopono, né? Você acha que... É perfeito, o Ho'oponopono é perfeito. É perfeito. É perfeito. Quando você faz o Ho'oponopono, já fez? O Ho'oponopono faz parte do nosso trabalho. E como que você faz? O Ho'oponopono sempre... A principal pergunta do Ho'oponopono sempre é... Perante qualquer sofrimento que você esteja percebendo, seu ou fora, a pergunta é: o que em mim está criando isso? Então, é 100% de responsabilidade. Qualquer situação. Você não faz o Ho'oponopono para o outro. Você faz o Ho'oponopono para si. Tá. Então, você me reporta um sofrimento. Né? Qualquer sofrimento. E eu me pergunto, o que em mim está criando isso? Porque você sou eu. Você sou eu. Então, eu vou sentir você. E ao sentir você, eu vou sentir o que está causando aquilo. A memória que está causando o sofrimento em você. Eu limpo essa memória em mim e quando eu limpo em mim, você está curada. Mas assim, ó, quando você faz, né, eu sinto muito, me perdoe, né? Basta o eu te amo. Basta o eu te amo. Basta o eu te amo. Os outros ajudam. Como tá, né? você pergunta, uma pessoa vem relatar algo para você, você pergunta o que em mim está causando sofrimento causando isso. E aí começa a sentir. É sensorial. Tá. Não é só mental. Não é mental, tá. Vou começar a sentir. Você sente o campo? Sim, é o campo. Né? Na linguagem da constelação sistêmica é a mesma coisa. Então eu começo a sentir. Lembra que eu conduzi você há pouco numa experiência? Então eu vou sentir o tamanho dessa pessoa, o peso dessa pessoa, vou sentir as emoções, os sentimentos, ou seja, eu vou sentir o campo dessa pessoa. Onde? Em mim. Aflora em mim. Porque você, ou qualquer pessoa, ou qualquer ser, a planta, o gato, está em mim. É só deixar aflorar. E em aflorando eu acesso do ponto de vista do campo, toda a história, toda a memória. E aí limpando a causa, desaparece. Foi por isso que o Rio Lem fechou aquele manicômio no Havaí. Né? Ele não entrevistou pessoalmente nenhum detento. Mas e você fica quanto tempo fazendo isso? Isso depende? Em que sentido? Esse é o Ho'oponopono, assim, para alguém ou para alguma situação? Cada situação, entende? Cada situação, cada momento. Esse negócio da gente sentir o campo de outra pessoa, né? Ou sentir outra pessoa, isso não é perigoso para pessoas que não... Não? O que você tem que saber, e por isso que o que nós ensinamos é importante, uma parte fundamental do nosso trabalho, tanto para o nosso uso pessoal como para ensinar para as pessoas, é a purificação. A purificação com os elementos, a purificação que nós chamamos de purificação integral. Tá. Então, o que acontece? Quando você entra, você toma a responsabilidade de limpar um chaminé. O que vai acontecer com você quando você limpar o chaminé? Vou me sujar? Muito, né? Isso está lá dentro do chaminé. Então, você vai ficar muito sujo. O que tu tem que fazer quando acaba de limpar o chaminé? Tomar um banho, né? Tomar um banho. Então, assim é. Então, nós podemos fazer purificação com terra. Terra pode ser terra mesmo. Ficando descalço? Pé descalço. Tá. Usar cristais, por exemplo, né? Fazer massagem, fazer exercício físico. Tudo que envolve a coisa densa,
você faz. Yoga, entende? Tudo isso é purificação pela terra. Legal. Movimento, tambor, percussão, tudo isso é purificação pela terra. Dançar, né? Que é o chakra base. O segundo chakra é o chakra da água, que são as emoções. Tudo aquilo que mexe com os líquidos é emoção. Então, se você lacrimeja, se a boca fica aquosa, então tudo que mexe com líquidos é emoção. A emoção, o que corresponde à água? Vai do seco ao molhado. Então, de repente, você diz, estou me sentindo seco, estou me sentindo seca. Isso é água. É água. Ou a pessoa está chorando, não consigo parar de chorar. É emoção, é água. Como é que você faz? Banho. Banho de imersão, banho de chuveiro. Quer dizer, quanto mais você, um rio, um mar, entende? É purificação pela água. Fogo. Fogo é sentimento. Tudo que te queima ou te congela é sentimento. Então, medo, raiva, esses são sentimentos, não são emoções. O que paralisa também? Sim, o que paralisa, o medo, o frio, né, congela, né? Então, o que você faz? Fogo. Então, ele faz uma fogueira e fica lá. Que legal, você falar das emoções e dos elementos, assim. Né? Fica lá no fogo. E aí limpa tudo. Você, por exemplo, uma pessoa que tem medo, né? Ela poderia fazer essa respiração, mas ela poderia fazer uma fogueira também? Nossa, eu quero trabalhar esse medo. Ajuda tudo. Mas que intenção que eu coloco ali? Nada. Nada. Só fazer fogo. a fogueira. Sinta o fogo. Ai, que Sinta legal. o fogo. E aí o ar, né? O ar, né? O ar o que é? É julgamento. Tudo que representa julgamento, então olha, sensação física, terra. Emoção, água. Sentimento, fogo. Julgamento, ar. Porque o que causa o julgamento? Ele causa pressão ou vazio. Ar é pressão. Ar é pressão. Você sente como pressão. Então, tu perde um ente querido. O que tu sente no teu coração? Um vazio. Vazio. Né? É ar. Há um julgamento, uma perda. Aqui estão os apegos e as aversões. Aí você ama uma pessoa, mas a tua família te proíbe de se relacionar com a pessoa. O que tu sente aqui? Meu Deus. Aperto. Aperto, muito aperto. Pode até dar um ataque cardíaco. É pressão isso? Isso é pressão, entende? Então um é vazio e o outro é pressão. Né? E daí o que faria para esse elemento? Ir para as montanhas, sei lá? Respirar cada vez mais. Síndrome do pânico também seria respirar. E fogo. E fogo porque também. É medo, medo, né? É. Mas é porque a pessoa sente muito aqui no coração também, né? Sim. Os Às vezes a memória está em mais de um chakra. Ela fica enraizada. Toda a memória enraiza no chakra. Tá. E toda a memória é continuamente alimentada no chakra. No chakra. E aí, ar, tem éter, alguma coisa ainda ou não? Não tem. O éter, então, é a garganta, né? Aqui é o verbo. Tá. É o chakra do verbo. Então, é o éter. O éter, aqui na garganta, estão as memórias da comunicação. Ou seja, tudo aquilo que eu queria dizer, mas não disse, está aqui. Tudo aquilo que eu disse e me arrependi, está aqui. Meu Deus. Tudo aquilo que eu queria escutar, mas não escutei, está aqui. Tudo aquilo que eu escutei, mas não queria escutar, está aqui. Nossa. No Brasil, isso aqui é o chakra, esses dois chakras, coração e garganta, são os mais carregados. Campeões, é? São os campeões. Não, eu estava pensando quantas crianças têm amidalite, né? E assim, adultos também, mas assim... Com certeza, é isso aqui. Os cala-boca, nem um pio, engole esse choro. As expressões populares nos falam sobre tudo isso. Então você fala assim, estou com um nó na garganta, tá aqui. Estou com um aperto no peito, estou com frio na barriga, estou com as pernas mole. Tudo a expressão popular fala disso. E aí chega aqui, que é o chakra da luz. Mas o éter daí só fala uma solução, então seria... Sentir, respirar e sentir. Respirar e sentir. Né? Então aqui você pode usar canto, mantras, entende? Que legal. Então você vai trabalhar para soltar isso aqui. E só porque a gente está falando dessa área, você acha eficiente aquela respiração que a gente imagina que está inspirando algo bom e saindo algo ruim? Na verdade, isso é muito mais uma programação. A coisa é mais direta.
Não há necessidade de usar muito o pensamento. Usa o sensorial. Sim. Entendeu? Usa se entregar para o sensorial. Então, tu tá lá com o nó na garganta, você vai sentir. E o bacana é assim, eu estou com o nó na garganta. Então, o que eu tenho que sentir? Como é que eu sinto o nó na garganta? Ah, tá lá, mas eu fico pensando nele? Não. Você vai sentir. Como? Sinta o tamanho dele. Você vai sentir, tem um tamanho. Às vezes é mais aqui, mais aqui. A localização, o centro dele. Sinta a densidade. Daí, isso é o elemento terra. Então, tu está sentindo o terra dessa memória. Agora, você vai sentir se isso é seco, ou é molhado, ou é úmido. Olha. Agora, você vai sentir se isso é quente ou é frio. Agora, você vai sentir se isso é pressão ou é vazio. Está percebendo o ar? Agora, você vai sentir qual é a cor disso. Qual é a claridade, se é escuro, claro, qual é a cor. Você vai sentir qual é o gosto disso, qual é o cheiro disso. E aí, quando você coloca todas essas características, você está sentindo a coisa. E é nesse momento que tu entrega. Isso é uma sombra. Tu entrega essa sombra para a tua própria luz, que é Deus em você. Nossa. E aí que entra a oração que nós usamos. Parece tão fácil, né? É fácil. É fácil. É fácil. Muito fácil. E essa oração, né? Você me falou ali. Mas o princípio é entregar para essa divindade que somos nós. Sim. Essa que é a luz, que é a vida em você. O que é a luz? A luz é a vida. É só você fechar os olhos, vocês ouvintes que estão aí, fecha os olhos, sente vida. Quando você sentir a vida, quem você está sentindo é Deus. A vida que você está sentindo aí é a luz. A vida que você está sentindo aí é amor. É isso. E é para essa coisa que você fecha os olhos e sente que tu entrega a sombra. E quando tu entrega a sombra para a luz, foi. E aí as pessoas sentem como se... A sombra não é o oposto da luz. Todo mundo tem que entender isso. A sombra não é o oposto da luz. Porque a luz não tem oposto. Não tem oposto. As pessoas falam... O que é a sombra, então? A sombra é ilusão. Ilusão? Ilusão. Então as pessoas falam, o medo é o oposto do amor. Não. O amor não tem oposto. Quando tu apresenta o medo para o amor, o medo dilui e desaparece, porque é ilusão. Isso eu garanto. Essa percepção eu garanto. E essa percepção é que as pessoas aprendem durante o retiro. E esse retiro, né, ainda é feito lá no Monte Cristo? Não, eu faço no Mahadharma Ashram, em Joinville, em Piraberaba. Piraberaba? Eu já ouvi falar. E assim, eu queria perguntar do éter, depois do éter tem alguma outra coisa na mente? O éter é o verbo, depois a luz. A luz é infinitas possibilidades, é toda a parte da imaginação, né? Então vamos dar um exemplo assim, o que é a luz? Então imagina que você queira uma casa nova, né? Você está sonhando. Quando você está sonhando com a casa, você está na imaginação. Enquanto estiver na imaginação, aqui tudo é possível. Você consegue imaginar o que tu quiser. Imaginação. Como que você materializa isso? Você vai ter que verbalizar. Então você vai falar com o teu marido, a casa que eu gostaria, assim, assim, assado. Você vai falar com o engenheiro, com o arquiteto, assim, assim. E aí você começa, com o verbo, começa a materializar. É o verbo, então? É o verbo. Tá, o verbo. Fiat lux, faça-se a luz. Nada do que tu vê no mundo existe sem que houvesse um verbo antes. Tudo tem verbo. Então toda diluição vem de baixo para cima. Terra, água, fogo, ar, verbo, luz e união. Tudo que vai desmanchar vem desmanchando de baixo para cima. Tudo que vai materializar vem de cima para baixo. E as pessoas que têm essa dificuldade de imaginar, por exemplo, né? Elas podem estar com outros chakras aqui meio bloqueados. É esse aqui esse mesmo. É esse que está trancado, né? Então tem pessoas que falam assim, eu não consigo ver o meu futuro. Eu não consigo ver sentido nisso. Então ela está com esse chakra bloqueado. Então ela vai trabalhar com esse chakra aqui e quando limpa fica claro tudo. Ela consegue perceber tudo. Nossa, que interessante, né? Depois tem que rever e ver de novo. Mas eu queria perguntar agora uma coisa que talvez foge um pouco, mas tem pessoas que relatam, que falam sobre magia negra, por exemplo, assim, né? Pessoas que estão enfeitiçadas. Eu não sei se isso entra muito no renascimento.
esse tipo de coisa, né? Pode ser resolvido numa terapia do renascimento? A mente. Mente? A mente. Nós temos que trabalhar a mente das pessoas, porque isso tudo é sistema de crença. Aham. Se eu te rogar uma praga e você acreditar nisso, a praga pega. Sim. Se você não der bola para isso, a praga não pega. Entende? Por quê? Porque eu estou trabalhando agora no nível mental, né? Vamos dar um exemplo assim prático do dia a dia. Eu tenho 68 anos, né? Então, digamos que eu comece a dizer, porque eu tenho essa idade, eu começo a dizer para mim mesmo, está cada vez mais difícil subir as escadas. O que vai acontecer com o meu corpo? Em 3 meses, né? Em 3 meses eu tô precisando de bengala. Eu vou travar completamente o meu corpo. Então é a minha mente que está criando uma realidade. Uhum. Se essa mesma pessoa, eu mesmo com 68 anos, começar a dizer todos os dias, está cada vez mais fácil subir as escadas, eu te garanto que em 3 meses eu estou subindo e descendo descosta a escada, correndo. Uhum. Então acho que tudo é muito na mente, assim. Na mente. E nunca devemos esquecer o seguinte, toda a ação do mal, toda a ação da sombra, ela se dilui completamente perante a luz. Então o que nós precisamos trabalhar é deixar a nossa luz começar a realmente a emanar. Emanar a luz, né? Como que a gente faz isso? Na ação, na atitude, né? Nós temos uma oração que chama-se a oração da comunhão. E é uma oração bem fácil de se fazer. Então a oração diz assim, que eu pense com o pensamento de Deus, que eu imagine com a imaginação de Deus, que eu olhe com o olhar de Deus, que eu escute com o ouvir de Deus, que eu fale com a voz de Deus, que eu sinta com o sentir de Deus, que eu haja com as mãos de Deus, que eu ande com os pés de Deus. E assim ela vai. Que bonito. Então você vai se deixando impregnar, você se torna um instrumento. Tom, a gente está chegando no finalzinho, né? E eu só queria que você relatasse, assim, algumas situações, né? Eu não sei, mas o que pode ser trabalhado realmente ali nessas sessões, né? Você falou que qualquer coisa que pode ser limpo, né? Mas poderias dar alguns exemplos, assim, para as pessoas terem noção do que pode ser? Sim. Por exemplo, o útero, né? Uhum. Dizem que as mulheres carregam muitas memórias do útero de suas avós. Sim, né? Com certeza. Então, assim, já que com certeza. A gente tem falado muito de sagrado feminino, né? Muito nessas coisas. O público desse programa é muito feminino, né? Sim. Uhum. Me fale de curas de útero, sim. Então, como eu falei, todo o nosso trabalho ele tem que se voltar para o sensorial, né? Então, quando uma pessoa vem fazer uma sessão, ela vem via de regra reportando algum tipo de situação, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto. Ou seja, o que ela relata é aquilo que está aflorado, né? Está aflorado. E como que a gente faz? A gente trabalha para ela sentir o que está sentindo. Então, por exemplo, às vezes vem uma moça, uma mulher com endometriose. Tá. Né? Muitas têm hoje em dia, né? E aí você vai, leva a pessoa realmente a sentir isso. E vai sentir nesse chakra, porque está nesse chakra. E vai sentir, aquilo é um calor, aquilo é um... Entende? E você sente, respira, e aquilo... Quando você está dentro da percepção daquilo, que até agora tu estava resistindo. Você não quer sentir aquilo, você toma remédio, agora você vai sentir respirando. E quando você realmente entra naquela dor, naquele sofrimento, aquilo desaparece. O que desapareceu? A endometriose? Não. O que desapareceu naquele momento foi a memória que está condensada como endometriose. O nosso corpo ele é denso e ele tem um tempo de refazimento. Então, como limpou a memória, no próximo refazimento desse órgão, dessa parte do corpo, ele vem sem a memória. Olha só. Não é assim, às vezes pode ser imediato, às vezes não? Depende da densidade da onde está afetando a coisa. Então, assim, a nossa papila gustativa é trocada todos os dias. Todos os dias. Tu queima a língua com chá ou com sopa, no dia seguinte tá bom. Então, troca. Quando digo troca, não sobra nenhum átomo. É trocado tudo, 100%. A nossa pele, que é o maior órgão do corpo, agora tem mais um que é a fáscia, na verdade.
Mas a nossa pele, ela leva 3 semanas para trocar. A cada 3 semanas, toda a pele é nova. Todinha, não sobrou nenhum átomo. A cada 3 meses, troca todos os músculos. Todos os tecidos musculares são trocados a cada 3 meses. A cada 3 a 4 anos, todos os ossos são trocados. Não fica nem um átomo. Aí tu tá rindo aí, eu sei que talvez os ouvintes também. A pessoa pensa, mas então como é que volta, como é que fica com o mesmo defeito? Fica com o mesmo defeito porque sempre o teu corpo se refaz com as memórias. Então qual é o segredo? O segredo é limpar a memória. E quando você limpa a memória, no próximo refazimento, vem sem a memória. Então, e você queria casos, né? Então eu vou contar caso pessoal, que é mais prático, né? Até os 60 anos de idade, dos 15 aos 60 anos de idade, eu usei óculos. Usei óculos. Isso é legal você falar, porque tanta gente usa óculos. Tanta gente usa óculos, né? E aí, eu sempre fui muito cuidadoso comigo, né? Principalmente quando eu era empresário. Hoje eu não cuido tanto, mas na época de empresário eu sempre fazia meu check-up. Era muito diligente, a minha secretária marcava, eu fazia o check-up. E eu tinha o meu oculista. Então, todo ano, a minha secretária marcava a minha consulta com o oculista. E eu acabei ficando amigo desse oculista, porque foi 30 anos com o mesmo oculista. E a gente ficou amigo pessoal, de frequentar a casa um do outro. E aí, quando eu fiz 60 anos, naquele check-up, eu fui lá com ele e digo, escuta, você não tem como fazer uma cirurgia laser, que eu estou vendo aí que o pessoal faz laser, não sei o quê, para parar de ter que trocar de óculos, ou de usar óculos? Ele me chamava de Antônio, ele falou assim, Antônio, tu tá ficando velho, cara, isso só vai piorar. Daí eu digo, não, eu não concordo contigo. O meu corpo se refaz, né? O meu corpo pode ficar perfeito na vista, né? Diz, lá vem tu com as tuas teorias. E ele me pegou pelo braço e saiu pela sala de espera. Vai lá fazer o teu óculos, não enche a paciência. O pessoal, todo mundo ficou olhando, ele passando, mas era de amizade, assim, me levou lá no elevador. Disse, vai fazer o óculos. Daí eu desci. Era no térreo, ficava a ótica que eu sempre ia, lá mais de 20 anos cliente da ótica. E parei na porta com a receita na mão, olhei para as mocinhas lá dentro, e elas tudo felizes, lá vem o seu Antônio, né? E eu pensei assim, eu não vou fazer esse óculos, não vou. E aí, entrei no carro, que estava logo na frente, assim, entrei no carro, coloquei a receita no banco e fui para casa. Cheguei em casa, coloquei a receita em cima de um aparador, tirei o óculos, coloquei em cima, fechei os olhos, e comecei a respirar, sentindo aqui. Cara, era muita dor, era muita queimação nessa região. Se vocês fecharem os olhos agora, vocês vão sentir que tem dor aqui. Quem usa óculos, aí você fechar os olhos e colocar tensão aqui, você vai sentir tensão, dor, queimação. Né? Quanto mais sensorial você for, digo, nossa, e comecei a respirar. Comecei a respirar ali, de olhos fechados, e nisso a minha mulher entrou na sala. E aí ela perguntou, o que está fazendo? Eu digo, eu estou limpando as memórias dos meus olhos. Eu assim, como assim? Assim, já foi no médico? Né? Já fez a cirurgia? Ela perguntou. Eu digo, não. Ele falou que não adianta. Daí ela ficou ali e eu continuei respirando. Daí eu disse, mas e aí? Daí eu estou limpando, eu vou limpar, não vou usar mais óculos. Quando eu abri os olhos, era incrível a diferença. A nitidez com que eu estava enxergando, coisa perto, coisa longe. Meu Deus. Né? E aí eu continuei, até hoje eu estou limpando. Mas, por exemplo, faz 1 ano e pouco que eu fiz novamente o exame de motorista. Sempre, desde que eu tive minha carteira, tinha que ter correção visual. Nesse exame, fiz completo, um exame lá com bastante aparelhos, não precisa mais correção. Daí o médico, ele olhou, assim, mas você usava correção? Daí sim, usava. Daí ele disse, mas tu fez cirurgia? Tu fez alguma coisa? Eu digo, não, você está usando lente de contato? Eu digo, não. Mas como? Eu disse, não, eu simplesmente estou limpando as memórias. Ele parou, ficou me olhando, assim, assinou assim, agora tu não precisa mais, vai embora. Gente, que legal. E a mesma coisa aconteceu com os meus meniscos. Num dado momento, os meus 2 meniscos estavam estourados. E aí eu fui fazer lá aquela artroscopia, né? E aí o médico foi lá, me mostrou as fotografias, está aqui, lesionado aqui, nós vamos cortar aqui, tem que fazer a cirurgia e cortar, tirar isso aí. Não vai ficar 100%, mas vai ficar melhor do que está.
Daí ele se marca lá com a secretária. Eu cheguei na secretária, daí ele disse, vamos marcar? Eu digo, não, espera aí, né? E eu comecei então a trabalhar com as memórias dos meus meniscos, entende? Comecei a sentir o que tinha aqui. Era muita queimação, era muita dor. E respirei 3 anos trabalhando com os meniscos. Aí... Mas 3 anos, assim, toda semana tu trabalha? Não, constante. É uma constante. Todo dia tem um momentinho lá de sentir, de respirar, tomada de consciência, postura, né? Aí eu descobri que eu tinha uma postura errônea, as pernas ficavam tortas e cruzadas, consequentemente causava dano. Então, eu tive que deixar agora fazer a posição correta e esperar o tempo de refazimento. Então agora eu estou agindo de forma correta, mas agora eu tenho que esperar o tempo de refazimento. Então o corpo vai fazer perfeito. E aí fez perfeito. E aí eu fui fazer um exame só para tirar a teima, né? Tá perfeito os meus meniscos. Olha só. Perfeito. Então isso são 2 coisas, uma bem densa, que são meniscos e, né, essas articulações. Os olhos também, nossa, e impressionante. outro de órgão extremamente sensível, quer dizer, a sensibilidade disso aqui é muito grande, né? E agora, só para terminar, assim, eu queria perguntar para ti sobre o perdão, né? Muita gente tem muita dificuldade de perdoar, né? E a gente não vai julgar aqui, né? Isso, né? Porque às vezes as pessoas passam por situações super difíceis, né? E como que faz, né? O perdão, assim? O que tu indicarias? Sim. O perdão, num curso em milagres, significa expiação. Expiação. Significa a correção do erro. Então, o supremo do perdão é quando você tem a clareza de que você não é separado, que você não está separado. Isso é a base do perdão. Então, um exercício que nós fazemos, no meu dia a dia eu faço, é quando eu estou em qualquer lugar, andando, dirigindo, e eu vou vendo pessoas, animais, plantas, a oração que eu faço, é uma meditação que eu faço, é a seguinte: olha lá eu dirigindo um caminhão, olha lá eu pilotando uma moto, olha lá eu fazendo xixi no poste, olha lá eu correndo e jogando bola. Eu vou olhando os seres e me vejo neles. Isso nos leva a uma profunda compaixão. Se eu visse um assalto de banco, eu ia dizer, olha lá eu assaltando o banco. Se eu visse um assassinato, eu ia dizer, olha lá eu morrendo assassinado. Olha lá eu matando outra pessoa. Então, quando você vai desenvolvendo essa habilidade de empatia, uma empatia profunda, se reconhecendo como outro ser, você começa a ser tomado de amor e de compaixão. E esse é a base do perdão. Esse é a base do perdão. Nossa, que profundo isso, então, né? você começa a ver que aquela pessoa cometeu um erro com você, mas você se pergunta, o que em mim cria isso? Que daí é o Ho'oponopono. O que em mim está fazendo essa pessoa fazer isso? E de repente você descobre que talvez você esteja sendo sovina, talvez você não esteja sendo equânime, né? Então você vai ver que tem causa e efeito nas coisas. Você não fica só no ego, mas você começa a ver causa e efeito, né? Por que esse... Tu pega assim, tu tem um filho adolescente, isso aconteceu comigo, meu filho adolescente, andando numa rua, 2 adolescentes, um pouco maior do que ele, vieram, derrubaram ele, roubaram o tênis, que era novinho, roubaram o relógio. 2 adolescentes. Aí tu pensa assim, poxa vida, né? Eles foram pregos, a gente conseguiu, a polícia veio, prendeu. Mas eu sei que no dia seguinte iam estar soltos, né? Eu fui lá, falei com os adolescentes, né? Mas eu falei amorosamente com eles, eu não fui lá para xingar ou qualquer coisa assim. E aí, qual era a intenção deles? Eu digo, por que vocês fizeram isso? Tinha um baile que ia acontecer, e um deles tinha uma namoradinha que não sei o que, e ele não tinha tênis, ele não tinha... E ele queria, porque imagina, ele fica vendo a televisão, que o Bambambam usa tênis, não vou falar marcas aqui, usa marca A, marca B ou marca C, e ele quer aquilo, entende? Mas economicamente ele não pode, então ele vai fazer aquilo. Se a gente olhar, é a própria sociedade que está induzindo ele a isso, entende? E de repente ele faz uma vez, acha isso fácil, depois ele faz outra vez, acha fácil, e aí ele vira um criminoso. Entende? Mas o que ele está querendo de verdade? Satisfazer uma necessidade.
Eu não estou fazendo aqui apologia ao crime, eu estou dizendo que quais são as causas, né? Quem está levando, né? E aí a gente, quando expande um pouco a consciência e começa a ver, você começa a assumir mais responsabilidade. Vou falar, só para dar um exemplo assim, existem, sei lá, 20 mil crianças esperando na fila de adoção, das crianças que já são pré-adolescentes ou adolescentes, lá, estão lá, ninguém quer. Ninguém quer. E isso as que estão lá na instituição e as que estão fora da instituição. As que estão simplesmente jogadas aí e nem estão nas instituições, entende? E somos nós os responsáveis, não é a mãe daquele, o pai daquele. Aí nós temos que olhar, né? Então tem muita ação que nós temos que fazer. Mas isso dá uma confusão, porque assim, ó, ao mesmo tempo que você consegue ser empático, né? Se colocar no lugar do outro... às vezes dá uma incapacidade, meu Deus, o que eu faço primeiro, assim, né? Como é que eu ajudo? Sim. Então, quem está lá... Faça para o próximo. Para quem está perto. Nesse aspecto é o que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Mas sabe por quê? Porque o próximo é si mesmo. Uhum. Isso que nós temos que entender. Ame o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o próximo é si mesmo, não é outro, é você. Nossa. Eu acho que com essa a gente pode fechar, né? que bonito isso. E assim, e que diferente que a gente pode começar a se relacionar, né? Pensando assim, né? Eu penso que sim, não sei. Quando você tomou essa consciência, você achou que as coisas ficaram um pouco diferentes? Começa a ficar muito fácil. Começa tudo a se encaixar. Começa tudo a funcionar. Por que eu estou aqui? Por que eu estou falando aqui com você? É tudo resultante. Por que você está falando comigo? É resultante. É das nossas ações passadas, é daquilo que nós fomos construindo. E parabéns, o teu trabalho está fantástico aqui. Nossa, estou muito feliz que você está aqui. E eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer a Denise, ao Espaço Denise de Paula. Hoje, no caso, esse programa é gravado, né? Hoje, dia 29 de maio, tem essa palestra, né, às 19h30, e você pretende atender aqui também em Timbó, né? Sim, vamos ver se a gente vai surgindo pessoas interessadas, a gente está à disposição para vir aqui. A gente poderia passar algum telefone, se você quiser passar no ar? Pode passar, né? O meu telefone, eu sou um homem público cujo celular está disponível para as pessoas. Olha. Então, o meu telefone é 47 9 9984 4641. 4641. Isso. Quero agradecer aos patrocinadores aqui do programa, o Espaço Anitia, né? É um espaço de cura que fica lá em Blumenau. O Anitia, ele fica ali na Rua Araxá, número 60. O número do telefone é 3041 4485. Se você quiser marcar uma terapia, uma frequência de brilhos, um atendimento em frequências de brilho, ou um Amani, que também trabalham desbloqueios, trabalham essas questões de traumas, né? E coisas que a gente carrega ali no corpo. Você também pode, toda segunda-feira, fazer uma aula de yoga, tem a meditação na segunda-feira, às terças-feiras tem dança circular, um espaço onde acontece muita coisa legal. Então, se você quiser entrar em contato, você pode ligar no 3041 4485 ou conhecer, ir lá no Espaço Anitia, na Rua Araxá, número 60, lá no bairro Garcia, atrás do Hospital Santa Catarina. Eu quero agradecer a loja Santa Inocência também, que está com um novo número do WhatsApp, é o 47999598934, onde você também pode, se você não sabe o que comprar, né, para alguém especial, você pode dar um gift card dessa loja da Santa Inocência para alguém que você ama. O número da loja é o 4730412639. Nas redes sociais você pode seguir no Instagram, @Santa Inocência, e no Facebook, facebook.com/STA Inocência. E também quero agradecer ao Instituto de Parapsicologia Namaskar, que fica em Joinville, onde muitos cursos de formação acontecem durante o ano. Tem curso acontecendo em parapsicologia integrativa, formação, e também em constelação familiar sistêmica. Então, se você tiver algum interesse de fazer algum desses cursos, você pode ligar no 4730265186 ou acessar o site www.institutonamaskar.com.br. E quero deixar aqui o telefone do espaço da Denise de Paula, um espaço muito especial, onde também você pode agendar essas terapias, né? Se você tiver interesse em ser atendido pelo Tom Cal, fazer uma sessão de renascimento, nessa respiração sistêmica, né? Consciente, né? Você pode marcar também no 999388670
ou no 3308-8670. Também você pode conhecer o espaço da Denise de Paula, na rua Pomeranos 801, e lá tomar um chazinho com as meninas, conhecer as terapeutas. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse espaço. Muitas pessoas estão recomendando e acontecem coisas muito bacanas por lá. Qual que é o telefone? 47 99234 4641. Esse é o telefone da Celda. Isso. Que trabalha com Toncal também. Exatamente. Então, tá. Lembrando que agora dia 14. Dia 14 de nós junho. Nós iniciamos o primeiro módulo curso. São 5 módulos, né? Que o Tom normalmente ele dá esse retiro em 9 dias. E agora nós vamos estar realizando em 5 módulos. Quem tiver interesse, então, em fazer esse primeiro módulo, fazer todos os módulos, né? Mas inicia agora dia 14 de junho. Começa dia 14 de junho, 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. É o retiro. É um retiro de 3 dias. Que fica onde? Eu já perguntei, mas é em Joinville? É no Mahadharma Ashram, que fica em Piraberaba, em Joinville. Piraberaba. É depois, né, de Joinville? 20 quilômetros depois. Então, quem tiver interesse também de fazer, né, esse retiro, também pode ligar para esses telefones que a gente colocou aqui. E aí é isso. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Gostei muito. Foi um prazer te conhecer. Você também. E foi muito especial. Espero que essa entrevista traga luz, então, né, para bastante gente. E que a gente consiga aplicar tudo que você falou. Acho que a gente só vai se beneficiar. Tá bom. Não é? Muito obrigado. Obrigada também, Tom. Até mais, tá? Até mais. Volte sempre. Tá.